Olá, vamos discutir hoje a Corte Internacional de Justiça, o principal órgão judiciário da Organização das Nações Unidas. Nós vimos até agora as regras sobre o uso da força, nós vimos que a ordem internacional é composta por diferentes sujeitos, nós vimos quais são as fontes do direito internacional, ou seja, quais são as regras de direito aplicáveis nas relações entre os Estados. E agora nós vamos entrar na parte de resolução pacífica de controvérsias, que no direito internacional pode ocorrer através de diferentes órgãos. Um desses órgãos é a Corte Internacional de Justiça, e essas aulas serão um pouco mais aprofundadas, porque eu sei que vocês precisam dessas informações também para o trabalho de vocês. Para tanto, preparei alguns slides. Muito bem, a Corte Internacional de Justiça é um órgão com já 75 anos e uma jurisprudência, portanto, de 75 anos, que ela recorrentemente faz referência. Portanto, conhecer a jurisprudência da Corte é conhecer as principais regras do direito internacional. A obrigação de resolução pacífica de controvérsias, ela está, como vocês sabem, no artigo 2º da Carta da ONU, em que os membros assumiram a obrigação, todos os estados assumiram em 45 a obrigação de resolver as suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de maneira a não ameaçar a paz, a segurança internacional e a justiça internacional. Essa parte de justiça internacional foi uma inclusão, sobretudo, dos estados sul-americanos. A obrigação de resolução pacífica, ela vem posteriormente detalhada no artigo 33, dizendo que as partes, os estados que têm uma controvérsia internacional, eles devem chegar a uma solução por negociação, inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, recurso a organismos ou acordos regionais ou qualquer outro meio pacífico à sua escolha. Notem que o artigo 33 dá total liberdade aos estados de escolher como eles vão resolver as suas controvérsias. Essa é uma das razões pelas quais a jurisdição da Corte ela não é obrigatória a todos os estados, porque decorre da ideia do princípio da soberania que estados escolhem como eles irão resolver as suas controvérsias uns com os outros. Vejam que o artigo 33 dá poderes ao Conselho de Segurança de convidar os estados a usarem uma ou outra solução judicial, mas nós podemos duvidar. Isso cria uma obrigação de um estado ir à corte se o Conselho de Segurança assim determinar? O artigo 36 nos dá uma indicação nesse sentido. O artigo 36 diz: ao fazer recomendações, o artigo 36 fala das competências do Conselho de Segurança, como nós já vimos. Ao fazer recomendações, de acordo com este artigo, o Conselho de Segurança deve levar em consideração que as controvérsias de caráter jurídico devem, em regra geral, ser submetidas pelas partes à Corte Internacional de Justiça. Por muitos e muitos anos, essa interpretação ficou em dúvida se o Conselho de Segurança tinha ou não poder para mandar uma controvérsia à Corte. A conclusão é que não, que o fato é que o Conselho de Segurança deve ter isso em consideração, mas quem escolhe, no fim das contas, são os estados. O Conselho de Segurança pode mandar, por exemplo, casos relativos à Corte Penal Internacional, mas esse é um poder que é dado especificamente no Estatuto de Roma. Não é o caso na Corte Internacional de Justiça. Isso, obviamente, nos explica um pouco como é a ideia de jurisdictio, a ideia de justiça na experiência internacional. Como eu falei a vocês nas aulas sobre cortes internacionais, a noção que existia era a noção de que o direito internacional não era ni loi, era um direito que não tinha ni loi, ni juge, ni gendarme, que não tinha nem lei, nem juiz, nem um executor, nem um policial. Quando é que nasce a ideia de um judiciário internacional efetivamente? Nós temos na Idade Média o Papa, por exemplo, assumindo essa função de árbitro entre os estados católicos. Nós temos a ideia de arbitragem internacional,
que é efetivamente o início da nossa história relativa à Corte Internacional de Justiça? Aqui nós temos uma imagem de um tribunal arbitral que está sentado no Palácio da Paz. A arbitragem internacional basicamente era a ideia, que um pouco é a ideia de um pouco da arbitragem doméstica, hoje muito comum em litígios comerciais, empresariais, e aqueles de vocês que tiverem grandes empresas eventualmente vão preferir ir à arbitragem do que ir ao judiciário. Muitos de vocês vão atuar em controvérsias arbitrais. A mesma lógica se aplica no âmbito de estados soberanos, e a arbitragem internacional, ao longo do século XIX, acho que minha cara está tampando 19, ao longo do século XIX, a arbitragem internacional foi muito utilizada pelos estados. O que era? Como funcionava? Os estados se viam numa situação complicada, não conseguiam resolver diplomaticamente, eles elegiam um terceiro ou um tribunal terceiro para dar uma decisão que seria obrigatória. Eu já contei a vocês que grande parte das fronteiras do Brasil foi decidida por arbitragem internacional. O Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, ele foi um dos grandes advogados na arbitragem de Palmas, que era uma arbitragem entre Brasil e Argentina, decidida pelo presidente dos Estados Unidos. Então, o Brasil foi um desses estados a utilizar muito a arbitragem. A arbitragem ela vinha associada à ideia do direito. Nós temos árbitros que irão aplicar um direito. Obviamente que o direito internacional no século XIX não tinha tantos elementos quanto o direito internacional na atualidade. O fato de que os americanos e os ingleses tenham utilizado a arbitragem para resolver as suas controvérsias relativas à Guerra de Secessão também ajudou muito os estados a utilizarem a arbitragem, porque a lógica era, se os grandes estão usando, por que não utilizar? Ademais, existiam também questões comerciais que capitalizou o uso das arbitragens internacionais. Não era mais uma mediação de autoridade, não era mais alguém fazendo aqueles bons ofícios para colocar duas partes numa conversa, como aconteceu recentemente entre Rússia, China e Índia. O que acontecia efetivamente era atribuir a autoridade a um grupo de pessoas, ou a uma só pessoa, poderiam ser árbitros individuais, que dariam uma arbitragem, uma decisão obrigatória. O problema é que a arbitragem internacional, ela, vamos voltar, obrigatória. Isso levou, ao final do século XIX, a uma conferência muito importante para a história do direito internacional, que foram as assim chamadas convenções ou conferências da Paz de Haia de 1899 e de 1907. O czar Nicolau II, da Rússia, ele, vendo um cenário de armamento geral no âmbito da Europa, uma situação de belicosidade geral, ele resolveu chamar na cidade da Haia, uma cidade nos Países Baixos, tida tanto por ser uma cidade moderna, quanto por ser uma cidade de uma certa neutralidade. Em 1899, ele chama todas as grandes potências, os estados latino-americanos participam, acho que não participa nenhum estado latino-americano, acho que só o México, se eu não me engano, vou cortar essa parte porque não me interessa. E o czar Nicolau ele chama estas convenções, uma série de estados reúnem-se na cidade da Haia e pela primeira vez nós temos muitas delegações juntas discutindo grandes temas. Não se conseguiu chegar a uma solução para o desarmamento. O problema do desarmamento é, como vocês sabem, até hoje um problema: armas nucleares, controle de armas, tratados recíprocos. Contudo, uma das vantagens nessas convenções da Paz de Haia foi que se conseguiu criar a assim chamada Corte Permanente de Arbitragem, a CPA, que está funcionando até hoje. E essas convenções, elas, sobretudo de 1907, reuniu todos os procedimentos que, ao longo do século XIX, como vocês conseguem ver nessa tabela, o número alto de arbitragens que ocorreram, sobretudo ao final do século XIX, nós temos essa compilação de procedimentos e uma espécie de grande tratado sobre arbitragem internacional que iria guiar as atividades da Corte Permanente
de Justiça, Corte Permanente de Arbitragem. Na Haia de 1907, nós temos um grande personagem brasileiro, que vale a pena aqui mencionar a vocês, Rui Barbosa. Rui Barbosa, nesta imagem aqui, vocês conseguem ver, é o busto dele que está no Palácio da Paz. Aqueles de vocês que forem fazer o curso na Academia da Haia, vocês visitarão o busto de Rui Barbosa, que foi chamado da Águia da Haia. Aqui nós temos o Barão do Rio Branco elogiando a atividade de Rui Barbosa, que foi um grande defensor do princípio da igualdade jurídica dos Estados. E ele, efetivamente, defendeu a posição dos Estados latino-americanos e a ideia de que, se houvesse uma corte internacional permanente, todos os Estados tinham que ser iguais e não só as grandes potências. Fato é que Rui Barbosa ele tem um olhar paradoxo sobre a Convenção, porque, para alguns, olhar paradoxo? Fato é que Rui Barbosa ele é percebido de diversas maneiras. Ele, para alguns, foi um herói nacional, para alguns, efetivamente, conseguiu ganhar um grande destaque, mas para outros ele foi alguém que frustrou a ideia de criar, já em 1907, uma corte internacional. E essa charge aqui no meio mostra exatamente o momento em que Rui Barbosa bradava e a convenção era posta para dormir. Os outros estados, sobretudo os estados poderosos, não saíram muito contentes com Rui Barbosa. A Corte Permanente de Arbitragem, que funciona no mesmo palácio da Corte Permanente, no mesmo palácio da Corte Internacional de Justiça, ela é um órgão que monta tribunais arbitrais. Ela tem uma lista de membros nacionais que estão lá como indicados. No Brasil nós temos 4 juristas nesse sentido, e esses grupos da Corte Permanente de Arbitragem, eles estão à disposição dos estados quando quiserem montar. Pense em 1907, como era difícil você, um estado, saber quem chamar, qual regra seguir, etc. A Corte Permanente de Arbitragem, nesse sentido, ela serviu ao seu propósito de ser um maquinário de criação de tribunais. Contudo, ela não era uma corte efetiva, ela era uma lista de árbitros, uma lista de procedimentos, como hoje são uma série de câmaras arbitrais no Brasil. A Corte Permanente de Arbitragem, ela não serviu à ideia específica que muitos tinham de justiça internacional e foi muito criticada. Aqui nós temos uma frase de Dionísio Ancelotti que diz: como depende da vontade dos estados de recorrer à arbitragem ou de obrigar-se a ela a recorrer, dessa maneira é sempre a vontade dos estados que adota ou torna jurídica as normas propostas pela Conferência da Haia. Ou seja, o voluntarismo é um fundamento importante nesse momento. Já Nicolas Politis, um jurista grego e francês, ele escreve que a Convenção da Haia é uma montanha que dá luz a um rato, porque os estados negociam, mas acabam criando simplesmente um maquinário permanente e não uma corte internacional verdadeira. Isso levou algumas pessoas a criticarem. Vejam o inglês Ian Browning dizendo: não se trata de uma corte, mas de um maquinário para a composição de tribunais arbitrais. Lasse Oppenheim, um grande autor inglês, ele diz: o nome que ganhou a corte é um eufemismo. Ela não é nem uma corte nem permanente. Ela é um secretariado, uma lista. O francês Jorcel chama de pseudo-corte. E Nicolas Politis, um dos seus grandes críticos, diz: privada de todo o caráter de obrigação de permanência, a corte nada mais é que uma simples jurisdição fantasma. Ou seja, em 1907 cria-se a Corte Permanente de Arbitragem, mas não é uma corte verdadeiramente, não é um tribunal internacional verdadeiro. E, obviamente, existem uma série de críticas à época. De que não era uma corte verdadeira, e 2, de que essas decisões arbitrais esparsas não criavam uma jurisprudência. Os tribunais eram montados, eles decidiam um caso e depois desapareciam, porque não existia uma profissionalidade nos juízes. Qual foi a solução, então? A solução só ocorreu quando os estados, em 1919, mais uma vez se reuniram, ao final da Segunda Guerra Mundial, quando se encontraram no Palácio dos Espelhos, em Versalhes, como mostra essa imagem aqui abaixo.
Ao final da Primeira Guerra Mundial, sobretudo influenciado pelas ideias de Woodrow Wilson, está ali na foto ao lado de Georges Clemenceau e Lloyd George, e Vitória Emanuele Orlando, os 4 grandes da conferência, nós vemos a Organização Internacional criar a Liga das Nações e criar a Corte Permanente de Justiça Internacional, que começa a funcionar de 1922 a 1946, quando ela é formalmente dissolvida, muito embora quando as tropas nazistas invadiram a Alemanha, ela já não estava mais, invadiram os Países Baixos, ela não estava mais funcionando. Ela é criada pelo Tratado de Versailles, em 1919. No artigo 14 do Tratado de Versailles diz que haverá uma comissão de juristas para desenhar o estatuto de uma corte internacional, e essa é a primeira corte internacional permanente que nós temos, o artigo 38, que vai dar a base para nós de todas as nossas aulas sobre fontes. Vejam aqui a origem de seu nascimento. E quais são as primeiras características que diferem a Corte Permanente de Justiça Internacional da Corte Permanente de Arbitragem ou da experiência arbitral anterior? É o fato de que os juízes são profissionais e pré-estabelecidos. Você sabe por quem você será julgado, você não vai escolher quem será o árbitro, como ocorria antes de uma lista. Você vai saber juízes eleitos pelos órgãos da Liga das Nações. Nós temos estatutos e normas procedimentais anteriores à controvérsia. Você sabe qual vai ser o procedimento a ser seguido em um determinado caso. E, por fim, a grande vantagem, a grande diferença da Corte Permanente de Justiça Internacional é o fato de que ela cria uma jurisprudência autorreferencial. Lembrem-se do fato de que eu citei a vocês diversas regras nos momentos anteriores da nossa disciplina que foram decididas na Corte Permanente de Justiça Internacional, que, nos seus anos de vida, foram 29 casos contenciosos e 27 opiniões consultivas, especialmente ligadas ao sistema de mandatos da Liga das Nações. O Brasil teve Rui Barbosa como seu primeiro juiz, que não pôde assumir, depois enviou Epitácio Pessoa, e teve um caso de um processo da França contra o Brasil, os chamados Brazilian Loans, de empréstimos brasileiros que o Brasil tinha pego com a França, e discutia qual era a taxa, qual era o modo de conversão para ser pago ou não, e é um dos casos em que o Brasil é tido como que perdeu, no caso especificamente, em relação à posição francesa. A Corte Permanente de Justiça Internacional é muito importante, mas ela pertence à história, apesar do que a sua jurisprudência ainda seja importante hoje. Para nós, o foco é a Corte Internacional de Justiça, que sucedeu à Corte Permanente de Justiça Internacional e sucedeu no âmbito da Organização das Nações Unidas. Antes, a Corte Permanente não era um órgão da Liga das Nações. Ela está, de certa forma, associada, mas não era um órgão com ela ligado. Isso não ocorreu na Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, o seu tratado fundador, o seu estatuto, é um documento anexo à Carta da ONU. Em 1944, quando os Estados se reúnem para redesenhar o mundo e redesenhar a Organização das Nações Unidas, se perguntam o que nós vamos fazer com essa corte. E decidem, então, reaproveitar, de certa maneira, criar alguns links entre a Corte Permanente de Justiça Internacional e a Corte Internacional de Justiça. Vejam o que diz o artigo 92 da Carta da ONU. A Corte Internacional de Justiça será o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Funcionará de acordo com o estatuto em anexo, que é baseado no Estatuto Permanente da Corte Permanente de Justiça Internacional e faz parte integrante da presente Carta. Vejam o rol de importância dado à Corte Internacional de Justiça. Depois, há uma série de cláusulas que diz que se um Estado deu autoridade para a Corte Permanente julgar, essa autoridade continua para a Corte Internacional de Justiça. Existe uma continuidade jurisprudencial, de certa maneira. O mesmo palácio ocorre, trabalham-se nos mesmos métodos, o estatuto não sofre grandes alterações. Então, a Corte ela é, de certa forma, ligada, e é por isso que nós chamamos as duas cortes juntos de Corte Mundial, do World Court, porque existe essa continuidade de 1922 a 2020. No Palácio da Paz,
a Corte inicia as suas atividades em 1946. Qual é o direito internacional? Quais são as regras processuais que regem a atividade da Corte? Como nós temos aqui no nosso judiciário, o judiciário brasileiro pode aplicar todas as suas regras, além de ter as suas regras internas procedimentais, os códigos de processo, os regimentos internos dos tribunais e assim por diante. O mesmo ocorre no direito internacional. Existe um chamado direito processual internacional, que é um dos âmbitos da minha pesquisa. Eu escrevi a minha tese de doutorado sobre procedimentos de prova na Corte Internacional de Justiça em controvérsias envolvendo provas de dúvida científica. Foi mais o uso de peritos, de experts, na Corte Internacional de Justiça, foi objeto da minha tese de doutorado. Se vocês tivessem a curiosidade, vocês não têm, mas eu estou falando, fica aqui gravado, presente para vocês. Quais são as regras internacionais que regem a atividade da Corte? Primeiro, a Carta da ONU tem uma série de disposições importantes sobre as funções que essa Corte tem. Essa Corte não pode inventar funções mais daquilo que ela tem. O Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um tratado internacional anexo à Carta, que todos os estados que são membros da ONU fazem parte, tem as principais delineamentos que os estados acordaram em relação ao procedimento da Corte. Depois, existem regras específicas de processo, assim como existem regras de prazo, regras de quem age primeiro, o que o cartório faz. Isso tudo está no regulamento da Corte, que nós não vamos aqui analisar tanto. Talvez vocês possam querer olhá-lo relativo às regras de opiniões consultivas, mas também é muito específico. O que nos interessa efetivamente são as regras do Estatuto da Corte. E, por fim, a Corte pode emitir practice directions devido aos seus casos. Ela diz, olha, esse é o que acontece, não fazer mais isso. Ela, de certa forma, dá indicações às partes. Além disso, muito importante, é o próprio direito processual que a Corte cria na sua própria jurisprudência. A Corte tem uma série de decisões procedimentais que estabelecem e interpretam o Estatuto na sua própria jurisprudência. E é por isso que a Corte, ela eventualmente, podemos dizer que a jurisprudência é fonte do direito internacional, porque nós olhamos aos precedentes da Corte para entender pelo menos como ela funciona no que diz as suas próprias atividades. Aqui nós estamos falando o direito regendo a Corte Internacional de Justiça, não o direito que ela aplica. O direito que ela aplica é o artigo 38, que as senhoras e os senhores já bem conhecem. Mas esse é um argumento a mais para dizer para nuançar a ideia de fonte do direito internacional. Qual é a relação entre a Corte Internacional de Justiça e a Carta da ONU? Essa é uma dúvida interessante que cai muito frequentemente em concursos e cai muito frequentemente no concurso de admissão à carreira diplomática. O artigo 93 tem a seguinte relação. Todos os membros das Nações Unidas são, ipso facto, parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O ipso facto significa pelo próprio fato, são decorrentes desse fato. Todo membro da ONU, por ser membro da ONU, ele é parte do Estatuto da Corte. Um Estado que não for membro da ONU pode tornar-se parte do Estatuto em condições que serão determinadas em cada caso pela Assembleia Geral, mediante recomendação do Conselho de Segurança. E ainda assim é possível que um Estado, não sendo membro da ONU, possa ter o seu caso na Corte Internacional de Justiça. É o caso do recente processo entre Palestina e Estados Unidos. Artigo 95. Nada na presente carta impedirá os membros das Nações Unidas de confiarem a solução de suas controvérsias a outros tribunais internacionais em virtude de acordos vigentes ou que possam ser concluídos no futuro. O que significa isso? Significa que os Estados reconhecem a Corte, delas são parte, mas não significa que eles terão jurisdição. Mas isso não significa que a Corte terá jurisdição só por conta disso para decidir um caso. A jurisdição da Corte, ela tem que ser analisada caso a caso, através de uma lógica de expressão de vontade. E nós vamos falar isso na nossa próxima aula.